Olá, pessoal. Vamos então para a segunda aula do capítulo 3, onde a gente vai prosseguir com o movimento bidimensional. Lembra que na última aula a gente mostrou que Galileu, ele então foi o responsável pela análise conceitual do movimento, ou seja, ele observou, ele conseguiu pensar no movimento livre da resistência do ar, que daria essa trajetória parabólica, e Newton foi responsável então pela análise matemática, pelo equacionamento, né, que nos ajuda a determinar quantitativamente as grandezas. Então, partindo para essa análise, vocês viram naquele vídeo que os movimentos podem ser separados de forma independente nas componentes x e y do movimento, né? De modo que em x, como a gente não tem a aceleração, nós podemos fazer o tratamento do movimento uniforme, né? Então, aqui as equações. A velocidade em x, ela vai se manter constante e ela vai ser VI vezes cosseno daquele ângulo que a velocidade inicial forma com o eixo x, tá? E aqui está a equação do movimento uniforme, a equação horária das posições para o movimento uniforme, onde nós estamos considerando essa posição inicial igual a zero, ou seja, o lançamento está acontecendo na origem do referencial, e essa velocidade em x que se mantém constante, né, a gente pode escrever como Vx, como Vxi, ou então como Vi vezes o cosseno de θi. Já em y, nós vamos ter o movimento uniformemente variado e a aceleração igual a g. Reparem, pessoal, que essa aceleração vai ser igual a g, mas na hora de equacionar, a gente vai usar g ou menos g, a depender da nossa conveniência. Lembra que nós estamos fazendo uma análise como se fosse essa componente, né? Como se fosse um movimento unidimensional em x e em y de forma independente. Na hora que a gente separa as componentes, é isso que a gente está fazendo, né? O único parâmetro que eles compartilham é o tempo. Agora, quando eu vou para o y, quando é que g vai ser positivo, quando é que g vai ser negativo? Essa é uma decisão importante na hora da gente montar as equações. Repare, as equações estão aqui, você vai ver que eu coloquei g negativo. Vamos ver direitinho por quê. A velocidade em y vai obedecer a equação horária das velocidades para um movimento uniformemente variado. Então, repare, eu coloquei g negativo aqui. O que eu estou supondo? Eu estou supondo que essa velocidade inicial ela está para cima e eu equaciono sempre de forma que a velocidade inicial ela fique positiva. Como ela está para cima e a aceleração da gravidade é sempre para baixo, então aparece sinalzinho de menos. Significa o quê? A gravidade tem sentido oposto à velocidade inicial, tá? Escrevendo explicitamente essa velocidade inicial em termos do ângulo θ, que é aquele ângulo formado com o eixo x, vai ficar a velocidade inicial vezes o seno do ângulo inicial menos g vezes t. E aqui a mesma coisa, só que nós vamos escrever a equação horária das posições. Então, posição final igual a posição inicial, eu vou considerar que está lançando da origem, então esse y, ele vai desaparecer aqui na frente. A velocidade inicial em y a gente substitui por VI seno θi, vezes o tempo. E aqui de novo, ó, sinalzinho de menos para a aceleração da gravidade. Gente, vamos imaginar agora a situação em que eu estou fazendo um lançamento oblíquo, mas é um lançamento oblíquo para baixo. Por exemplo, você está na janela de um edifício, a pessoa está lá embaixo, aí você vai lançar, sei lá, vai lançar um objeto, vai jogar uma chave para aquela pessoa. Você não vai jogar a chave para cima, você vai jogar para baixo, né? Então, a sua velocidade inicial, ela vai ser em y, ela vai ser para baixo. Você vai jogar a chave para a pessoa que está lá embaixo. Você não vai fazer um lançamento horizontal, você vai fazer um lançamento oblíquo para baixo. Também vai obedecer essas equações todas aqui, tá? Somente que a velocidade inicial em y ela vai ser negativa. Então, como é que fica essa equação? Ela vai ficar com g, a velocidade inicial em y vai ser para baixo. Então,
considerando que eu vou sempre equacionar com essa velocidade positiva e ela vai estar apontando para baixo, significa o quê? Que eu estou escolhendo que o eixo y vai apontar para baixo. Então, a velocidade inicial sendo para baixo e sendo positiva implica que o g, que vai estar para baixo, também vai ser positivo. Então, se a velocidade inicial em y for para cima, o g aparece com sinal de menos. Se a velocidade inicial em y for para baixo, o g aparece com sinal de mais na equação. Então, se liga nesse detalhe aí. Aqui, veja só, a gente pode pegar as duas equações, estão aqui, ó, a equação horária das posições em x, em y. Por que elas são equações horárias, novamente? Porque envolve o tempo. A gente pode escrever a equação da trajetória. O que vem a ser a equação da trajetória? É a posição y como função da posição x, tá? Que quando a gente coloca num gráfico de y em função de x, ele vai me mostrar a trajetória. Quando a gente fala que o lançamento é oblíquo e a trajetória vai ser parabólica, eu já estou de antemão dizendo como é que vai ser a cara dessa equação, tá? Mas eu ainda não deduzi matematicamente, e é isso que a gente vai fazer agora. Como é que eu faço? Parto da equação horária das posições, isolo o tempo nessa equação. Então, ó, eu peguei esse VI cosseno θi, passei dividindo aqui, cheguei nessa expressão. Lembra que eu falei que o parâmetro em comum entre a equação que descreve a posição em x e a posição em y é o tempo? Pois é, o tempo tem que passar igual aqui nas duas, né? Então, eu posso pegar esse tempo e substituir aqui na outra equação, tá? Quando a gente faz isso, nós vamos chegar nessa expressão aqui que me dá justamente y como função de x, que é a chamada equação da trajetória. Eu não vou mostrar essa dedução, eu quero que você resolva, acrescente isso aqui como um exercício da sua lista de exercícios que já está publicada, tá? Então, é um exercício você isolar o tempo aqui, substituir aqui e chegar nessa equação da trajetória. E eu digo para vocês que a equação nesse formato, ela prova matematicamente para a gente que a trajetória do objeto no lançamento oblíquo, ele é uma parábola. Coloque mais um exercício conceitual aí, que é responder por quê. Por que que essa equação demonstra para a gente que a trajetória é uma parábola? Claro que eu não vou responder, você é que vai responder lá na lista de exercícios, tá legal? Muito bem. O que mais que a gente costuma ver? Um parâmetro importante, o alcance horizontal e a altura máxima que o projétil ele vai chegar, né? São coisas importantes para a gente poder também planejar qual vai ser a velocidade, qual vai ser o ângulo que eu vou lançar. A depender do alcance horizontal e da altura máxima que eu quero chegar, é importante a gente definir esses parâmetros, tá? Então, acompanhando a leitura no livro, gente, e assim, a gente sempre busca aqui, ó, fazer um resumo do livro para você, mas é importante você ler o texto do livro como um todo e responder, acompanhar os exemplos lá, né? Responder de novo no seu caderno para você entender 100% do que está sendo apresentado. Mas o livro vai dizer para a gente o seguinte, ó, vamos supor que um projétil seja lançado sobre um terreno plano. Então, esse terreno plano está representado aqui pelo eixo X, tá? Ele é lançado a partir da origem, lembra? Posição X inicial, Y inicial igual a zero. No instante t igual a zero, com uma componente VY positiva. Então, ele está falando, olha, eu estou lançando para cima aqui, tá? A componente Y da velocidade, ela é positiva, como mostra essa figura aqui. Essa é uma situação comum nos esportes, em que bolas de beisebol, futebol, golfe, etc., basquete, enfim, muitas vezes pousam no mesmo nível a partir do ponto em que foram lançados, tá? Então, isso é uma coisa importante. A posição Y final tem que ser igual à posição Y inicial. As alturas inicial e final
tem que ser as mesmas para a análise que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque aí vai haver uma simetria entre a subida e a descida desse objeto, certo? Então, ele está escrevendo aqui a equação horária das velocidades, tá? O VY final igual a VY inicial menos GT. Esse menos é menos por quê? Justamente porque ele falou, olha, a componente VY é positiva, está sendo lançada aqui para cima, né? Então, se a velocidade inicial é para cima e a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo, então ela vai ganhar um sinalzinho de menos. O que mais que eu vou considerar? No ponto máximo, a velocidade, ele está chamando o ponto máximo de ponto A, tá? E por isso que ele fala, ó, VY em A é igual a zero. Lembra que são movimentos independentes? Esse ponto máximo, se eu lembrar do movimento lançamento vertical, né, a gente vai ver que quando eu jogo um objeto para cima, a hora que ele chega aqui em cima, a velocidade zero para ele começar a descer. Agora, uma perguntinha para vocês irem pensando. Aqui em cima, ó, a velocidade em y é zero, mas será que a velocidade desse objeto é zero? A velocidade total dele? A resposta é que não, né, gente? Por quê? Porque a velocidade em x, ela sempre vai ser constante quando eu estou falando do lançamento oblíquo, né? Por quê? Porque eu não tenho aceleração na horizontal. Então, repare que quando eu coloco essa velocidade zero aqui, é a velocidade em y. Por isso que eu estou usando a equação horária de y, tá? Então, no ponto máximo, Vy é igual a zero. E, portanto, quando a gente substitui aqui, ó, nessa expressão, e eu conheço a velocidade inicial, tá? Colocando velocidade no ponto máximo igual a zero, eu consigo determinar o tempo de subida desse objeto, que ele está chamando aqui de TA. O tempo que o objeto leva para sair do ponto inicial e chegar lá no ponto A. Vai ser VI seno de θi dividido por G. Tá? É claro, gente, que se eu estou nessa situação totalmente simétrica, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida e a gente vai usar essa informação. Veja que nesse desenho o alcance horizontal que o objeto está chegando aqui, ele está chamando de R, tá? Esse R nós vamos calcular também. Muito bem, então reescrevendo aqui o tempo de subida, nós vamos substituir esse tempo na equação horária das posições, tá? E nós vamos encontrar, então, a altura máxima que ele vai alcançar nesse lançamento, tá? Porque eu estou colocando aqui nas posições e esse t eu substituo por essa expressão que é o tempo de subida. Então, eu vou ficar, ó, VI seno de θi, no lugar de t, eu escrevo VI seno de θi dividido por g, e aqui, ó, no lugar de t quadrado, eu escrevo o termo elevado ao quadrado. Bom, vamos manipular essa expressão aqui, tá? Nós vamos ficar com VI ao quadrado, seno ao quadrado, dividido por G, nesse termo, tá? E aqui nós vamos ficar com meio, esse G com G, esse G ao quadrado, né? Vai cancelar, então vai ficar somente um G aqui no denominador, multiplicado por 2. Então, eu tenho esse termo menos meio de VI ao quadrado, seno ao quadrado. Só repetindo, pessoal, eu vou ter VI ao quadrado, seno ao quadrado dividido por G, menos meio de VI ao quadrado, seno ao quadrado dividido por G, que vai resultar em VI ao quadrado, seno ao quadrado dividido por 2G, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa expressão, a gente percebe que tem algumas estratégias que podem ser usadas para aumentar a altura máxima que o objeto vai atingir, tá? Por exemplo, você pode aumentar a velocidade inicial do objeto, ou então você pode aumentar o ângulo, né? Porque à medida que você vai aumentando o ângulo, o seno dele vai aumentando também, portanto, essa altura vai aumentando. A situação limite seria o quê? Quando eu tenho esse ângulo aqui igual a 90 graus. Aí a altura máxima, aí, que equivale ao lançamento vertical para cima.
Uma outra coisa também que aí a gente pode imaginar é se eu tiver diminuir a aceleração da gravidade, né? Bom, como eu estou o tempo todo considerando essa aceleração da gravidade constante, a única estratégia seria, por exemplo, eu ir para um outro planeta, ou ir para a Lua, né? Aí eu diminuo a aceleração da gravidade. A não, a não ser por isso, eu tenho que imaginar essa aceleração da gravidade constante. Uma outra possibilidade é eu mudar a posição, né, na superfície da Terra, mas aí vão ser situações em que essa variação da aceleração da gravidade vai ser bem pequena. Mas mesmo assim, eu acho que tem um exemplo no livro que compara a altura máxima alcançada em dois pontos diferentes da Terra. Você vai ver que a diferença é bem pequenininha. Ok, agora vamos olhar para o alcance horizontal desse objeto, né? Como eu estou falando de alcance horizontal, então eu estou estudando o movimento agora em x, tá? Mas o tempo que ele leva para chegar aqui em cima, a gente pode utilizar. E, aliás, o tempo que ele vai chegar nesse alcance aqui vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu posso considerar o quê? Duas vezes o tempo de subida. Por isso que aqui, nessa expressão de x em função do tempo, a gente vai dizer que a posição final equivale a r, que é o alcance horizontal, quando o tempo for duas vezes o tempo de subida. Tá? Se a gente pegar essa condição e substituir na equação ali de cima, no lugar de xf eu coloco r, no lugar de t, eu coloco duas vezes TA. Lembra que TA é o tempo para ele chegar aqui nesse ponto A, tá? Mas acontece que lá atrás, a gente deduziu que TA era VI seno de θi dividido por G, tá? Então, como é que fica na hora que eu substituo aqui? Na hora que a gente substitui aquele TA na expressão do alcance horizontal, nós vamos ter, ó, aqui só repetindo, né? VI cosseno TI vezes duas vezes TA, tá? Então, TA é VI seno θi dividido por G. Esse 2 eu vou passar para cá. Esse VI vai ficar ao quadrado e a gente vai ficar com o produto de seno por cosseno, tá? E o G eu só repeti aqui. Agora, pessoal, a gente vai relembrar uma relação que aprende lá no ensino médio, tá? Quando a gente estuda o seno da soma, o cosseno da soma, o seno de θ mais θ, tá? Que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o seno de 2θ, ele acaba ficando duas vezes seno θ cosseno θ. Essa relação a gente utiliza para simplificar essa expressão aqui, onde aparece o seno de θi cosseno de θi, né? Então, a gente substitui pelo seno de 2θ, tá? Esse 2 também é usado aqui, ó, de modo que o alcance horizontal vai ficar VI ao quadrado vezes seno de duas vezes θi dividido por G. Olhando para essa expressão, a gente pode imaginar qual seria, então, o ângulo para o alcance horizontal ser máximo, né? Vai ser o ângulo que vai me dar esse seno de 2θi, o valor máximo também, né? A gente sabe que o valor máximo para o seno é 1. Quando é que o seno vai ser 1? Quando 2θi for 90 graus, né? Ou seja, o ângulo que eu devo lançar para o alcance horizontal ser máximo é 45 graus. Nessa representação aqui, que é uma simulação, a gente vê realmente ó, que para esse lançamento a 45 graus, nós temos aqui o alcance máximo. Uma outra observação interessante é a seguinte, ó, quando eu tenho ângulos complementares, eu vou fazendo essa simulação para ângulos complementares, tá? Eles vão dar o mesmo alcance. Então, se você fizer o ângulo de lançamento aqui, ó, em 15 graus, esse seno vai ficar seno de 30, né? E se você fizer em 75? Se fizer em 75, eu vou ficar com seno de 150. Acontece que o seno de 30 é igual ao seno de 150, então eu vou ter o mesmo alcance horizontal, que está mostrado aqui
na nossa simulaçãozinha, né? A mesma coisa acontecendo, ó, para 30 graus aqui e 60 graus. Eu vou ter, é claro, a altura máxima é diferente, mas o alcance máximo horizontal é o mesmo, tá? Se eu não me engano, tem até um exercício no livro que é o seguinte: as duas pessoas brincando com uma bola de neve, aí uma delas joga a bola de neve aqui, ó, com um ângulo de 75 graus, a outra fica olhando para cima, esperando a bola descer, enquanto isso ele vem e joga a 15 graus e acerta a pessoa, né? É uma boa maneira de uma boa estratégia de enganar a pessoa para, no fim, ela ganhar uma bolada de neve. Enfim, é um dos exercícios que tem lá no livro. Agora, a observação que ele faz, né? Considerando a velocidade inicial e g fixo, o alcance horizontal será máximo quando o ângulo for 45 graus, como a gente acabou de observar. Muito bem. Com isso, a gente encerra essa situação aqui da aceleração constante do caso particular do lançamento oblíquo, tá? O próximo passo é a gente começar a olhar o movimento circular, a situação da aceleração variável, como é que a gente faz para pegar essa aceleração que tem componente x e y e escrever em componente centrípeta e tangencial o que significa cada uma dessas componentes da aceleração, porque cada uma vai ter um papel diferente, tá? Nós vamos deixar isso como assunto para a próxima aula, tá? Até lá! Olá, pessoal, vamos então para a nossa aula 2 do capítulo 2, prosseguindo